Pois bem, irmãos, boa noite. Meu nome é Jackson. Brincadeira. Graças ao nosso Deus pela boa oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui essa noite e compartilhar a palavra dEle com os irmãos. Realmente esse ministério de louvor, ele serve para... Não combinei não, mas essa última música aqui quase que introduziu um pouquinho o assunto que a gente vai falar hoje. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao nosso Deus, pedir a bênção e a graça dEle para essa noite, para que possamos entender o que a palavra dEle tem a nos dizer. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, somos gratos pela Tua bondade, obrigado por essa noite, pela boa oportunidade que temos aqui de estudar a palavra, ministrar a Tua palavra aqui para essa igreja de Cristo que se reúne aqui. Eu não peço essa graça só para mim, mas também para os meus demais irmãos aqui em Cristo. O Senhor então possa nos dar sabedoria e inteligência para conseguir entender, perceber e receber o que a Tua palavra tem a nos dizer hoje. Caso haja em nosso meio pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que a palavra, que a semente possa ficar plantada, possa incomodar, e assim eles possam pensar a respeito do Evangelho. Em nome de Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, nós vamos dar uma olhadinha em Filipenses hoje, capítulo 3. Vamos nos deter nos versos 2 a 11. Você pode abrir sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 3, vamos ler dos versos 2 a 11. Mas antes disso, introduzindo um pouquinho aqui o nosso assunto, receber coisas de presente é muito bom, né? Acho que se eu fosse perguntar a todo mundo aqui, acho que ninguém ia dizer que não gosta de receber presente. Receber presente é bom demais. E quando a gente é criança, adolescente, vai crescendo, alguns desses presentes que a gente recebe têm um poder muito grande de marcar a vida da gente, né? Assim, lembro, criança, adolescente, os primeiros presentes que eu ganhava dos meus pais. Meu primeiro videogame, Master System 3, não sei aqui quem conhece videogame, mas marcou a minha vida. Meu primeiro Walkman, eu acho que tem gente aqui que não sabe o que é um Walkman, né? Não é desse tempo não, mas era um trambolho desse tamanho. Você pendurava ali na cintura e saía ouvindo música. Minha primeira bicicleta foi uma monareta. Quem é do tempo da monareta aqui vai rir de mim, da minha idade, né? Já que eu conheço a monareta. Mas sim, são presentes que marcam, presentes que ficam na memória da gente. E principalmente aqueles quando nós ganhamos, quando somos crianças, quando somos pequenos ainda, porque não depende de nós. Nós não os alcançamos, nós ganhamos, alguém nos dá. E não é porque nós merecemos. Eu merecia muito pouco presente, viu? Dava um pouquinho de trabalho, né? Não tirava tão boas notas, brigava muito com meu irmão, eu não era um grande merecedor de presente não. E é entendendo isso, nós quando crianças não conseguimos entender e perceber a grandeza disso. Mas quando a gente cresce, a gente dá aquele sentimento de gratidão por receber alguma coisa que nós não merecemos. E essa idade aí é muito boa para isso, né? É só o amor de mãe e pai que então nos concede aquilo que nós não recebemos. E eu falo isso porque aqui nesse pedacinho de trecho aqui que a gente vai falar, existiu aqui um grupo de pessoas que queriam tirar esse sentimento de se receber o que não se merecia. Existe aqui um grupo de pessoas aqui que vai tumultuar, nós vamos já adentrar o texto aqui, vamos falar mais. Mas o foco nesse texto aqui é isso. Era um grupo de pessoas que iriam tentar, iriam desmerecer algo que alguém havia ganho e que eles não tinham feito nada para receber. O livro de Filipenses é uma carta, uma das cartas da prisão chamada, o apóstolo Paulo estava preso nessa época aqui. E junto com a carta de Filemon, é a carta mais pessoal que Paulo escreveu. É um sentimento de alegria, gratidão, é uma carta boa de se ler. Não existe aqui uma estrutura doutrinária muito clara em Filipenses, mas é uma carta muito pessoal, é uma carta de gratidão que Paulo então escreve àquela igreja. E tem pontos aqui bem importantes para a vida cristã. Por exemplo, 9, e também faço esta oração, capítulo 1 e 9.
Que o vosso amor aumente mais e mais. Se não quiser abrir, eu vou lendo aqui, você acompanha. Mas que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui o dia de Cristo, e Ele espera por isso. E chega então no verso 19, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus, me redunde em libertação. Ele estava preso aqui, mas ele escreve então essa carta para aquele povo. E o 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Uma carta também que ele procura confortar aqueles irmãos. Andando mais aqui no verso 2, do 6 ao 11, tem uma parte muito importante que é chamada de kenosis. Como é que Cristo pôde nos salvar, ele sendo homem, e mesmo assim não deixou de ser Deus, mas pôde então salvar a todo aquele que crê. E é aqui em Filipenses também que ele vai estar preso, e ao mesmo tempo ele não sabe o que é melhor, se é partir e estar com Cristo, ou se ficar aqui e ajudar os irmãos no seu crescimento espiritual. E se você ler a carta toda, depois em casa você pode ler, você vai perceber isso. E chega no capítulo 3, o verso 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E quando chega no 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Parece então que o tom da carta muda. Aquilo que era alegria, aquilo que era um incentivo, aquilo que era uma carta de agradecimento, né? Epafrodito, que era de Filipos, ele é mandado para onde Paulo estava preso, levando ajudas, e pelo que se percebe aqui, alguma coisa que Epafrodito passou a Paulo, e então o induziu a escrever essa carta, e ele agradece. E no verso 2 parece que muda um pouco o tom aqui. Ele começa a falar de uma forma mais firme, mais dura: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui quando ele fala de acautelar-se dos cães, não é porque na rua tinha pitbull, tinha rottweiler. Não é isso que Paulo está querendo dizer, que quando ele chama a atenção para ter cuidado com os cães. Mas vamos ler aqui todo do verso 2 a 11. Depois a gente vai tratar aqui de versículos, e no final a gente vai fazer algumas aplicações a respeito desse texto, depois da gente dissecar o texto aqui. Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então aqui, como eu falei, muda um pouco aqui o tom. Ele vai fazer alguns alertas para a igreja de Filipos, e ele fala aqui dessas pessoas aqui que se intrometiam. Ele está falando aqui diretamente dos judaizantes, né? E quem eram os judaizantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então a igreja no 2º século sofreu muita perseguição de falsos mestres que espalhavam falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Nós tivemos os libertinos, ou os nicolaítas, que a gente encontra aqui, que a palavra de Deus fala, que pregavam que se poderia viver em práticas pecaminosas mesmo depois de convertido. Também tivemos os docéticos, ou os gnósticos, que só iriam surgir como
grupo religioso lá para o quarto século, mas aqui já tem informações sobre eles aqui. E esse grupo de heréticos aqui, eles acreditavam que o corpo de Cristo era apenas uma ilusão, não era verdade, Cristo não tinha morrido, aquilo era apenas uma ilusão. E também tinha os judaizantes, que eram então judeus convertidos ao cristianismo, e que, mesmo convertidos, eles defendiam que deveria se perceber, ou deveriam se praticar 3 costumes judaicos, mesmo convertido, que eram a circuncisão, as leis dietéticas, ou seja, aquilo que se pode comer, aquilo que se pode consumir, e as festas sagradas. Era isso então que esse grupo, que esses judaizantes defendiam. E foi lido aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, e o livro de Gálatas Paulo então, ele trata diretamente sobre essas questões aqui, e ele fala sobre isso. Na Bíblia de Estudo João Ferreira de Almeida, nós encontramos alguns comentários a respeito disso. E lá na Bíblia diz assim: aqueles a quem Paulo chama de falsos irmãos, tentavam convencer os Gálatas de que o Evangelho de Jesus Cristo, para ser perfeito, teria de ser submetido à lei de Moisés e manter em vigor determinadas práticas próprias do judaísmo, principalmente a circuncisão. Eram, pois, judaizantes, os quais, pretendendo perpetuar a vigência de normas que em Cristo se tornaram superadas, impulsionavam os crentes para que se afastassem da verdade do Evangelho, que é o fundamento da liberdade concedida por Cristo. Então perceba bem, esse grupo de judaizantes aqui, eles se infiltravam nas igrejas e eles tentavam convencer aqueles que se convertiam de que essa conversão ela não era capaz de salvação. E que para isso, mesmo convertido, era necessário obedecer algumas regras, obedecer alguns rituais. E é isso que Paulo chama a atenção da igreja aqui em Gálatas. No capítulo 3, aqui, os 5 primeiros versos, de forma que dura, de forma firme, Paulo aqui, ó Gálatas insensatos, tolos, quem é que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, foi pregado para aquele povo, a crucificação de Cristo? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou foi pela pregação da fé? Foi por alguma coisa que alguém fez, ou foi pela pregação, ou foi pela fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quer dizer, começaram crendo, começaram no Espírito, e agora estão caminhando para questões ligadas à carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui confronta aqueles homens, aqueles Gálatas, pela insensatez que estava acontecendo, porque eles estavam permitindo que aquilo que eles haviam recebido, pela fé que eles tinham, estavam agora tentando trocar, estavam saindo daquilo que eles tinham recebido, por pressão desse grupo aqui, e começar a perceber que era preciso fazer algo, era preciso obras, era preciso perceber algumas questões ligadas ao judaísmo. Então isso aconteceu muito no período de transição então da antiga aliança à nova aliança, né? Houve muitas conversões entre as cidades romanas ali, de judeus que se convertiam ao cristianismo, e também gentios que se convertiam ao judaísmo e posteriormente passavam do judaísmo para o cristianismo. Então essas pessoas, elas eram alvos desse grupo judaizante, que tentava mudar, que tentava forçar essas pessoas a perceber que era necessário então cumprir leis. Atos capítulo 15, nós vamos ver ali um concílio da igreja,
que se reuniu para tratar justamente desse assunto. Atos capítulo 15, verso 1 já diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só, Atos 15, 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. A salvação estava ligada, atrelada diretamente à circuncisão, segundo esse grupo aqui. Então, no verso 6 diz: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Foi feito então aqui um debate. Pedro aqui toma a palavra e vai então falar a respeito dessa questão. E há aqui uma discussão, e o veredito que eles chegam é que não era preciso, não era necessário. E tomada então essa decisão, eles despedem, eles mandam então alguns irmãos visitarem aqueles que estavam sofrendo essa pressão, para serem ditos então que não era necessário perceber essas questões que os judaizantes tentavam colocar no meio do povo. A história da igreja diz que mesmo depois desse concílio aqui, essa questão ela não chegou a um consenso. Ainda houve muito problema no meio da igreja por conta disso, né? Esse concílio não foi capaz então de resolver de vez, e algumas igrejas, alguns costumes ainda imperavam no meio da igreja, e infelizmente a igreja ainda sofreu bastante perseguição por conta dessa questão. Mas voltando ao nosso texto aqui, ele compara esses homens a cães, né? E o cães aqui, hoje nós criamos cachorros, é animal de estimação, eu já falei uma vez aqui, acho que em Eclesiastes, falei um pouco disso. Mas esse cão aqui é um bicho selvagem, é um bicho, não era um animal doméstico que se criava em casa, era um animal que comia carniça, era um animal que andava solto, e não era um animal bem visto. Então ser chamado de cachorro não era uma coisa boa. Eu acho que até hoje também, né? Ninguém gosta de ser chamado de cachorro. Isso não mudou. A diferença é só que a gente cria em casa, mas cachorro de qualquer jeito é ofensa até os dias de hoje. Mas sim, eles chamavam de cães. Eram animais bravos, selvagens, que comiam carniças. Eles chamam eles de mal-obreiros, e eles trabalhavam bastante. Não pense então que eles se infiltravam e ficavam por ali, não. Eles entravam nas igrejas, o modo que eles tinham era se infiltrar. Eles se convertiam, eles faziam parte das igrejas, e aos poucos eles iam espalhando, pressionando, tentando modificar a cabeça daquelas pessoas que haviam se convertido pelo evangelho, de que era preciso perceber, era preciso seguir essas leis, esses ritos judaicos, para alcançar a salvação. E Paulo aqui também diz que acautelai-vos da falsa circuncisão. No original, na língua grega aqui, essa palavra falsa circuncisão, na verdade, lá está mutilar. Essa palavra grega significa katetenai, que no original então quer dizer mutiladores. Então, quando Paulo diz que acautelai-vos da falsa circuncisão, ele está querendo dizer que aquelas pessoas eram apenas mutiladores da carne. Eram mutiladores da carne. Era uma falsa circuncisão. E se os irmãos lembrarem um pouco aí do Antigo Testamento, a gente vai ver que essa questão da circuncisão era algo que os judeus não conseguiram entender. Eles não entendiam, né, que isso era apenas um sinal, e que Deus, mais do que uma circuncisão, Deus queria uma conversão de verdade. Vamos olhar aqui Romanos capítulo 2, Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29, Paulo diz aqui: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor
não procede dos homens, mas de Deus. Essa era a verdadeira circuncisão. E não é só aqui, se você for no Antigo Testamento, em Deuteronômio, nós já encontramos isso aqui. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio 10 e 16 diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçai a vossa cerviz. Capítulo 30, verso 6. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Olha só, a circuncisão no coração. E os judeus dificilmente, eles não conseguiam entender, eles achavam que era apenas um cumprimento, era apenas uma regra. Eles não conseguiram entender, não conseguiam, continuavam aqui na época de Paulo, como um simples ritual, e não percebiam o que é que Deus estava querendo daquele povo. Era o coração deles, era uma conversão de verdade, não era apenas cumprir alguma coisa. E o 3 vai dizer, porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 3 verdades aqui a respeito dessa circuncisão. E a primeira é quem adora a Deus no Espírito. Os judeus achavam que adoravam a Deus com os seus ritos, com as suas prescrições e as suas leis. E é possível que alguém até hoje viva achando que nas práticas e nas observâncias adoram a Deus. Contudo, o coração pode estar longe de Deus. E achando então que cumprindo regras, cumprindo rituais, está adorando a Deus de verdade. Então, também quem se gloria em Cristo. O verdadeiro cristão gloria-se em Cristo, não em rituais ou regras. Ele entende o que Cristo fez por ele e somente ele merece toda a glória. E também quem não confia na carne. Os judaizantes, pelo contrário, achavam então que confiando na carne, confiando nos seus rituais, confiando naquilo que lhes era requerido segundo a lei de Moisés, eles estavam adorando a Deus de verdade. Mas isso não passava de engano. Então existe uma falsa circuncisão e existe uma verdadeira circuncisão. A falsa circuncisão, segundo Paulo aqui, era apenas uma mutilação. Era apenas aqueles que cortavam o seu prepúcio. Era isso que a circuncisão pedia. Mas a verdadeira circuncisão não está nisso. Não está em apenas um sinal. Não está apenas em uma mutilação da carne. Mas está em adorar a Deus em espírito. E nos gloriarmos em Cristo. E não confiarmos em ações, em nada então que nós possamos fazer. Eduardo Morte foi um pastor batista, século 17, que ele falou: a minha esperança está edificada em nada menos que no sangue e na justiça de Jesus. Não ouso confiar nos mais doces ideais, porém me inclino plenamente para o nome de Jesus. Em Cristo, a sólida rocha, o piso firme, e tudo mais não passa de areia movediça. Esse homem então entendeu o que era isso aqui. E aí o 4 diz bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. É como se Paulo parasse e disse: está certo. Então, vocês aí, judaizantes, estão achando que é por obras da carne. Vocês estão achando então que é por merecimento. Vocês estão achando então que é por currículo. É por alguma coisa que eu faça. É por algo que eu tenha. Tá bom, sente aí que eu vou ler aqui o meu currículo para vocês. Se ele disse há alguém que poderia confiar na carne, ele vai agora mostrar que esse era ele. Pense então que talvez se ir para o céu, se a salvação dependesse de um currículo, Paulo tinha esse currículo. Se fosse uma entrega de currículo ali para merecer alguma coisa,
o currículo que Paulo ia entregar, ele já era o primeiro da fila. E ele vai começar aqui, circuncidado ao 8º dia. Gênesis 17:2 diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Da linhagem de Israel, não de Ismael, segundo o filho de Abraão. Esses, então, os filhos de Ismael, a sua descendência só ia até Abraão, não passava disso. Diferente, então, aqui de Paulo, da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Essa tribo tinha um lugar de honra entre as tribos de Israel. Benjamim, filho de Raquel, esposa de Jacó. Dessa tribo veio o rei Saul, né? E o nome Saulo é um derivativo de Saul. Hebreu de hebreus, quer dizer que fazia de tudo para conservar a linhagem pura. Naquela época, os judeus haviam se dispersado e havia alguns casamentos mistos com outros povos. Então havia uma certa miscigenação. Mas aqui diz não, que Paulo era hebreu de hebreu. A linhagem dele era pura, não havia miscigenação e ele não vinha de nenhum outro povo. E esses hebreus, eles não queriam perder a linhagem, os hebreus de verdade. Eles falavam o seu idioma, eles buscavam conservar suas raízes e não queriam perder aquilo que eles identificavam como hebreu. Quanto à lei, era fariseu. Os fariseus, então, se separavam dos demais para poder estudar a lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, né? Paulo foi um grande perseguidor daqueles que contradiziam o judaísmo. Ele foi um perseguidor, né? Os irmãos lembram lá em Atos, o encontro que ele teve com aquela luz. Cristo então o interpela. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso quer dizer que, segundo a lei, não existia nada na vida de Paulo que o pudesse desabonar. Não existia um ritual, não existia nada que fosse requerido de um judeu que faltasse na vida de Paulo. Então, como eu disse, se fosse um currículo, se fosse algo por merecimento, se ele fosse entrar no jogo dos judaizantes, eu acredito que os judaizantes iam ficar e Paulo ia. Pelo currículo que Paulo então apresenta àqueles homens, de tudo quanto ele tinha feito, de tudo quanto ele poderia merecer. Mas aí o texto não acaba aqui. O 7 diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Imagine que por acaso, se esse é o currículo de Paulo, e depois ele percebe isso aqui tudinho, ele pega esse currículo e faz isso. Para ele não é nada. E entenda que, por favor, não estou querendo dizer que aquilo que a lei requeria, que Paulo fez, não é que não valia alguma coisa, mas é que vai aparecer alguma coisa que Paulo vai perceber que toda essa lista que ele deu aqui não tinha valor. O 7 diz: mas o que considerei para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso que ele juntou, todo esse currículo que ele criou, todo esse trabalho que ele teve, quando ele conhece Cristo, ele julga isso aqui lixo. Ele julga que isso aqui foi perda de tempo. O 8 diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, quando ele percebe, quando ele conhece Cristo, quando ele se converte, ele então entende que aquela lista de coisas que ele acabou de apresentar aqui para os judaizantes era lixo, era refúgio, não tinha valor algum, foi perca de tempo. Era como se ele dissesse: tentei por toda a minha vida construir um relacionamento justo perante Deus, mediante minhas obras, as minhas ações, por isso seguia a lei à risca. Assim, queria agradar a Deus, sendo obediente a essa lei à risca, mas descobri que essa lei era inútil. Esse caminho era perca de Cristo. Descobri que todas as coisas eram escubalon. Não é um palavrão, mas essa palavra escubalon originou-se do grego xibalomena, e era um termo que os médicos nessa época que usavam para restos de cirurgia. Faziam sua cirurgia, o que sobrava, aquele resto de carne, aquela coisa podre,
era jogado, era excremento, era coisa que não servia, era jogado. E Paulo, então, quando usa essa palavra aqui, ele então considera todas essas coisas que ele criou, esse currículo dele aqui. Isso que eu acabei de dizer, era refúgio, não valia nada. Ele queria jogar fora, porque não tinha valor algum quando ele conhece a Cristo. E aí chega no 9, ele diz então: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aqui a gente tem a justificação. Romanos 1:17. Romanos capítulo 1:17, vamos ver aqui o que é que o próprio Paulo diz a respeito disso. Romanos 1:17 diz, vamos ler o 16 também: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Se há alguma justiça, é pela fé. Vá mais, capítulo 3 aí, siga mais um pouquinho, capítulo 3, o 21 ao 26. Diz aqui: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui é a justificação. Isso aqui dava uma mensagem só para a justificação, a gente não vai ter tempo. Mas John MacArthur, num comentário sobre Gálatas, ele nos ajuda aqui a entender o que é a justificação. Ele diz que esse termo legal vem da palavra grega para designar justiça, e significa declarar justo. O veredito inclui a absolvição da culpa e da penalidade do pecado, bem como a imputação da justiça de Cristo na conta do crente, que fornece a justiça positiva que o homem necessita para ser aceito por Deus. Deus declara o pecador justo somente com base nos méritos da justiça de Cristo. Deus imputa o pecado do crente a Cristo em uma morte sacrificial. O pecador recebe esse dom da graça de Deus unicamente pela fé. A justificação é um dom gracioso de Deus, que se estende para o pecador arrependido e crente, independente de mérito ou obra humana. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele quer ser achado por Cristo, não tendo justiça própria, não tendo alguma coisa que venha dele, senão a que é apenas mediante a fé que ele tem em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada apenas na fé. É isso a justificação. Não é então que Deus então nos olha e nós pecamos, ele diz: não, eu vou deixar passar esse pecado, venha para cá. Deus não é que Deus é tão bom a ponto de desconsiderar os pecadores, o mal que nós fazemos. Mas é porque alguém pagou esse preço. Mas é porque essa justificação que vem, que limpa a nossa barra diante de Deus, foi pago por alguém, foi Cristo. A única justiça que é capaz de satisfazer aquilo que Deus cobra de nós é a morte sacrificial de Cristo. Não é as nossas obras, não é o que nós fazemos, não é nada que venha de nós, senão simplesmente pelo sacrifício de Cristo. É a única coisa que pode, então, satisfazer aquilo que Deus exige de nós. E é isso que Paulo diz aqui. Ele não quer ser achado diante de Deus
tendo alguma justiça, tendo de apresentar esse currículo aqui que ele disse que era refúgio na presença de Deus, senão a única coisa que podia fazer com que ele fosse aceito diante de Deus, que era o sacrifício de Cristo. Era assim que ele queria ser achado por Deus. E ele diz o 10, para o conhecer, ele queria tudo isso para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aqui, para o conhecer, no hebraico yadá, e não foi traduzido para o grego como gnosco, esse termo aqui tem um significado muito maior do que o que a gente consegue perceber quando lê ele. Esse termo aqui é muito mais do que saber que existe. No Antigo Testamento, esse termo aqui foi usado para caracterizar um relacionamento entre um casal. Aí nós que somos casados sabemos então o grau de intimidade que nós temos com a nossa esposa. Quando a gente alcança esse grau de intimidade muito grande com a nossa esposa, nós não temos nenhum tipo de segredo. Ela conhece a nossa vida, nós conhecemos a vida dela, nós compartilhamos a nossa convivência, o que nós temos em comum. E é isso aqui o que esse termo aqui quer dizer quando Paulo diz que ele quer conhecer, para o conhecer. Deus quer um conhecimento tão grande que não haja nenhum tipo de barreira entre ele e Cristo. E conhecendo, então, crescendo nesse conhecimento, ele vai saber a respeito da ressurreição, dos sofrimentos, da morte, que caracterizam a vida de Cristo. É somente por meio desse grau de conhecimento tão alto, tão grande, essa intimidade que Paulo quer aqui ter, para poder conhecer a Cristo, o poder que o fez ressurgir, ter comunhão com aquilo que Cristo sofreu aqui, e se conformar com a morte, mas aí o 11 já diz, né? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse poder da ressurreição é saber que ele verdadeiramente ressuscitou, não só por ouvir alguém falar, mas por ter certo esse fato. E isso é um grande sustentáculo da fé cristã, né? 1 Coríntios 15, 12 e 14 diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois agora afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé. É um absurdo. A comunhão dos sofrimentos de Cristo, Cristo sofreu de verdade, mesmo ele sendo Deus. É isso aqui que ele vai falar aqui do 6 ao 11, no capítulo 2. Cristo sendo homem, ele então, de uma certa forma, se esvaziou para se parecer com servo, ser um servo, mas ele jamais deixou de ser Deus. E ele morreu e ele ressuscitou como Deus. 2 Coríntios 4, 10 a 11 diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, conformando-se com Cristo na sua morte, é necessário então ser participante com Ele em todos esses aspectos, esperando então a volta de Cristo. E é assim então que Paulo apresenta essa cautela para esses irmãos aqui da igreja de Filipenses, tendo cuidado então com essas pessoas. Aplicando então algumas coisas aqui para a nossa vida, né? O que é que nós fazemos então depois de perceber então esse alerta aqui de Paulo, acautelando-se então com esses homens aqui que de alguma forma estavam tentando tirar o mérito de um presente, o mérito daquilo que aquele povo tinha recebido,
somente por meio da fé em Cristo, tentando desvirtuar, tentando então mudar aquilo que eles tinham recebido como presente, sem merecimento. E o trabalho que eles estavam tendo aqui era que era preciso fazer alguma coisa, era preciso obras, era preciso complementar de alguma forma aquilo que Cristo tinha feito. Aplicando então, percebendo essas verdades, e nós nos nossos dias, né? Será que isso aqui vale para nós? Será que esse alerta, será que essa cautela que Paulo pede aqui para esses irmãos nessa época, hoje nós temos algum tipo de problema com isso? Será que nós temos judaizantes no nosso meio? Será que ainda nós corremos esse risco aqui? Eu acredito que sim. Então a primeira cautela que eu chamo a atenção para nós aqui é com os falsos mestres. Ainda temos muitos falsos mestres até os dias de hoje. Ainda temos muitos judaizantes no meio de igrejas. E o potencial que esses homens têm hoje de fazer mal à igreja de Cristo é muito maior do que na época de Paulo. Você pode ter acesso a esses falsos ensinamentos aqui na palma da mão, com o celular. Hoje, mais do que nunca, tem se propagado inúmeros pregadores, inúmeras mensagens, podcasts, livros, literatura, tanta coisa espalhada aí, que de alguma forma podem contaminar a fé verdadeira que nós recebemos de Cristo. Eu conheço pessoas que se desviaram da fé, no nosso meio, aqui dessa igreja, de outras igrejas. Conheço pessoas que por dar ouvidos a falsos mestres, dar ouvidos a falsas doutrinas, dar ouvidos a necessidades de complementos, dar ouvidos a outro evangelho, se desviaram do verdadeiro caminho. E quando essas pessoas fazem isso, elas desconsideram o sacrifício de Cristo na cruz. Ao então dar ouvidos a falsas doutrinas, ao então dar ouvidos a complementos, o que nós estamos dizendo indiretamente é que o sacrifício de Cristo não foi capaz. Quando nós então damos ouvido, quando nós então nos deixamos levar por esse tipo de pregação, por esse tipo de pressão, como se a nossa salvação precisasse de complemento, o que nós estamos indiretamente ou diretamente dizendo é que o sacrifício de Cristo não foi capaz. Ele foi incapaz. Foi um sacrifício incompleto. E eu preciso fazer alguma coisa. É isso que essas pessoas, de alguma forma, esses judaizantes, eles tentam. E até os dias de hoje, eles perturbam a igreja de Cristo. Então, irmãos, fiquemos atentos. O que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem lido? Filtre pela palavra de Deus tudo isso que você tem recebido. E escolha o verdadeiro evangelho. Cautela também com as nossas obras. E isso aqui, às vezes, nós não percebemos como nós fazemos essa troca. Às vezes nós não conseguimos perceber como de alguma forma nós usamos a nossa vida cristã, às vezes para barganhar, como se fosse algum merecimento. Nós estamos aqui nos cultos, nós damos o nosso dízimo, nós estamos evangelizando, nós fazemos parte de departamentos, tantas coisas, e nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, para nós não começarmos a usar disso para fazer um currículo como Paulo fez. Que essas coisas então que nós fazemos sejam impulsionados por esse conhecer que Paulo quis aqui ter com Deus, com Cristo. Impulsionado por esse conhecer, com uma intensa comunhão, com uma comunhão próxima. Todos os nossos atos, todas as coisas que nós fazemos, as nossas obras, que elas sejam então mostradas por isso,
por esse nosso crescimento espiritual, por essa nossa proximidade com Deus. E que elas não sirvam então como moedas de troca, para barganhar alguma coisa diante de Deus, para criar o nosso currículo aqui, para quem sabe apresentar, para quem sabe nos desculpar por alguma coisa. Essa é uma das coisas mais difíceis na vida, na caminhada cristã. Nós conseguimos entender, às vezes quando passamos por sofrimentos, quando passamos por dificuldades, nós começamos às vezes a questionar, porque nós somos tão obedientes, nós não faltamos os cultos, nós somos pessoas boas. Por que acontece? É porque nós somos alvos de coisas ruins, e esquecemos então de que todas essas coisas, diante de Deus, elas não são um currículo para que Ele então proceda com nós de forma diferente. É apenas o seu amor, é apenas a sua misericórdia que nos alcança, nunca baseado pelo que nós fazemos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, ou por qualquer coisa que venhamos a fazer. Lembrando um pouco que eu falei mais cedo sobre o presente, né? E eu falei que é bom sendo criança, então, recebendo o presente. E é diferente quando nós crescemos, porque quando nós recebemos alguma coisa, ou não recebemos por depois de nos esforçar, esse esforço causa um pouco de orgulho e nós nos achamos o direito de cobrar, de exigir alguma coisa. E quando nós então nos colocamos no papel de eu não sou merecedor, reconhecer que não há nada em mim, quando nós recebemos, é gratidão que nós temos. Mas se por acaso eu acho que por alguma coisa que eu fiz, eu mereço receber algo, isso me dá um senso de cobrar, isso me dá um certo orgulho, porque recebi, porque ganhei, porque consegui aquilo que pelo meu esforço eu batalhei. E é diferente que o que Paulo está querendo dizer. Quando ele então julga todo esse currículo aqui como refúgio, ele tira da vida dele, ele tira da mente dele tudo isso. E o que ele quer achar é a justificação diante de Deus. Não é nada daquilo que ele tem construído. E a outra cautela que eu quero chamar a atenção a nós é como temos vivido, né? Será que a gente tem crescido, a gente tem desenvolvido a nossa vida cristã, buscando então esse conhecimento de Deus? A gente tem buscado esse relacionamento tão íntimo de Deus, conhecer Deus a ponto de não ter nenhum empecilho, a ponto de não ter nenhum segredo, a ponto de derramar a nossa vida diante dele, que por meio então desse conhecer sem reservas diante de Deus, nós então começarmos a viver em gratidão, ao invés de tentar viver construindo currículos para ser apresentados. Paulo diz no verso 9, né? O que ele queria era ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, que procede de cumprimento, que procede de obras, senão aqui é mediante a fé. É a justiça que procede de Deus, baseado somente na fé. Era isso que ele queria. E isso só se alcança mediante crescimento, o conhecimento cada vez mais de Deus. E é isso então que nós devemos buscar, achar diante de Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, é isso que pedimos a Ti, é um crescimento, é um conhecimento a respeito do Senhor, que possa transformar a nossa vida, que possa mudar o nosso modo de enxergar nosso relacionamento com o Senhor, não seja construindo currículos, que não seja fazendo coisas, obras, mas somente baseado na fé, um reconhecimento que não merecemos nada, e que foi somente o sacrifício de Cristo na cruz, que foi possível então nos justificar, e o Senhor então nos conceder a salvação. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém.